Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ele, o novo Chevrolet Equinox EV, o novo SUV de entrada elétrico da Chevrolet, uma vez que o Chevrolet Bolt se despediu do mercado norte-americano, já você não encontra mais este automóvel no Brasil. Bem, diferentemente do outro irmão de plataforma Ultium, esse aqui é o segundo carro que a Chevrolet traz para cá com essa plataforma nova, moderna, 100% elétrica. Diferentemente do Blazer EV, esse carro aqui é all-wheel drive, tem tração nas quatro rodas, 292 cavalos e 443 km de autonomia. Ele entra em pré-venda hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 9 de outubro, e você pode comprá-lo por um preço que eu te conto depois da vinheta para você não sair do vídeo. Então, já que a Chevrolet chama esse carro de SUV high-tech, roda a vinheta aí só com os high-tech, como Tony Stark, Inspetor Bugiganga, Jetsons, Delarco. Vai, roda aí. Começando pelo começo, aqui na frente do nosso Equinox, que faz um trocadilho aí com equinócio. Você sabe o que é equinócio? Lembra das suas aulas de geografia do colégio? São 2 dias do ano no qual há equilíbrio de luzes entre os hemisférios sul e hemisfério norte. O que isso tem a ver com o nosso carro? Nada, apenas o nome, Equinox, Equinox. Mas tem a ver com o Equinox que a gente conhece aqui do Brasil? Não, não tem nada a ver. É outro carro, outra concepção, outra plataforma. Inclusive o Equinox a combustão vai chegar renovado também sem ter muita coisa a ver com esse carro, a não ser o nome. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui com vocês é que na apresentação o carro está trancado. Aqui a chave está no meu bolso. Aí eles disseram que conforme você se aproximava do carro, o LED aqui, essa barra de LED interligando o DRL se acendia para te ajudar a encontrar o carro à noite. Não acendeu. Quem sabe se eu fosse o proprietário do carro ele me tratasse com mais carinho, mas ele não acendeu não. Enfim, se você um dia comprar esse carro e isso acontecer, conta aqui nos comentários. A ideia é que esse LED se acenda para você achar o carro com mais facilidade num estacionamento escuro, etc. Mas o que dá para ver aqui é justamente essa linguagem de design nova da Chevrolet, né? Com conjunto óticos separados aqui, essa grade tampada com elementos 3D, que dá uma profundidade aqui para o para-choque. Essa parte de baixo pintada de black piano junto com esse cinza um pouco mais escurecido e também aqui o espaço para a placa, para você emplacar o carro depois. E você já nota, por exemplo, aqui o radar do ADAS. Esse carro tem o pacote completo, vou te falar lá dentro. Esse carro tem um bom ângulo de entrada, inclusive 17,3 graus, inclusive porque o balanço dianteiro, os balanços na verdade, tanto o traseiro quanto o dianteiro, são bem destacados, né, para as extremidades do carro, faz com que ele tenha bons ângulos de entrada e de saída. Outra coisa interessante também, o Equinox EV é um carro largo, 1,95 m de largura. São 11 centímetros a mais que o Equinox a combustão, 3 a menos que o Blazer EV, que é um carro abrutalhado, bastante grande, né? Mas, de todo modo, é um carro bastante largo, faróis aqui em LED para iluminar o seu caminho, certo? Vamos ver na lateral um pouco mais das dimensões do Equinox. Ainda falando em comparações com o Equinox a combustão, esse carro é bem mais comprido, são 19 centímetros a mais de comprimento, 4,84 m entre eixos de 2,95 m. Uma Fiat Toro tem 2,99 m de entre eixos. Assim como o Blazer EV, esse carro é um pouco menor, a Blazer EV também tem 2,99 m de entre eixos. O Blazer EV, esse carro tem entre eixos um pouquinho menor. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui com vocês é como essa coluna A é inclinada, né? Olha só, lembrou um pouco o Tesla Cybertruck, né? Tem a coluna bastante destacada aqui, o para-brisa bem inclinado, inclusive as palhetas no estilo minivan mesmo, aquelas que se abrem assim. Achei bastante interessante. Quando eu for andar, eu vou te mostrar que eu já andei com esse carro, mas quando eu for andar, você vai ver como o aspecto de visibilidade é bastante interessante. Suspensão, temos aqui na dianteira a suspensão Multilink e aqui na traseira 5-Link, sempre suspensões independentes. Inclusive o carro vem sempre com rodas Aro 19. Achei até o pneu um pouco balãozudo, né? 245, 55 esse pneu aqui. É um ombro até razoável, né? Para um pneu desse tamanho. Aro sempre 19. Freios a disco nas 4 rodas com 17 polegadas, né? Um freio bastante parrudo. E aqui você vê um pouco, né, daquele esquema black piano que tem na dianteira, aqui na coluna, nessa parte aqui embaixo também, e aqui o escritinho Equinox, semelhante ao que a gente tem no Equinox a combustão, mas é só uma tendência de estilo.
Vamos aproveitar que a gente está aqui na lateral e aqui que você carrega o carro para eu te falar sobre carregamento e bateria. Bom, aqui no caso, como o carro estava trancado, basta eu apertar na chave para eu destravar a portinhola aqui para ter acesso ao bocal de recarga, que inclusive é só desse lado aqui e só na dianteira, não tem lá atrás, portanto se atente aí na hora de estacionar o carro para você não parar o carro de ré e o fio não alcançar desse lado aqui. O que você tem aqui é uma bateria de íon lítio, 85 kWh, uma capacidade até interessante, e você tem duas opções de recarga aqui, a lenta e a rápida, corrente alternada e corrente direta. Na corrente alternada, ele consegue uma potência de carregamento de até 22 kW, né? Geralmente, e olha o vento que está aqui no campo de provas da Cruz Alta. Geralmente os carros elétricos conseguem ali de 7 a 11 nesse tipo de tomada, aqui vai até 22 se a corrente assim permitir. E aqui, no carregamento rápido, até 150 kW. Eles disseram que no 150 aqui, consegue carregar de zero, do low eles disseram, ou seja, da carga baixa até 80% em cerca de 43 minutos. Tem algumas condições especiais também para pré-venda, que são as seguintes: ou 1.200 kWh de crédito pelo aplicativo de carregamento da rede EasyVolt, ou duas opções de carregador gratuitamente de até 22 kWh. Você pode escolher ou o carregador de parede, né, o wall, ou o portátil, né? Lembrando que, segundo o Inmetro, esse carro percorre 443 quilômetros de alcance com uma carga, e esse carro tem nada mais nada menos do que 2.300 quilos, dos quais 500 apenas de baterias dispostas em 10 módulos. É uma bateria bastante grande. Vamos ver, portanto, como é que fica a traseira, né, do Equinox. Já ia esquecendo de contar que são 163 milímetros de vão livre e aqui na traseira 23,3 graus de ângulo de saída, né? Ou seja, são números que pressupõem que você não vai raspar o seu Equinox com tanta facilidade assim em valetas e saídas de garagem. Bom, aqui no porta-malas, aliás, antes de eu abrir, eu queria só fazer um comentário. O badge aqui do Equinox. Olha onde ele está colocado ali. Meio estranho, né? Ali perto da lanterna. Sei lá, geralmente os carros trazem aqui. Ou agora a indústria está colocando centralizado também, né? Eu achei um pouco estranho desse jeito. Inclusive aqui o Ezinho do Equinox, muita gente disse que teve dificuldade de interpretar esse símbolo aqui como um E e como parte do nome. O pessoal estava dizendo aqui, talvez a galera vai ler o nome como Quinox. Será? Enfim, depois que eu vi Quinox, eu não consegui desver, mas é Equinox com o Ezinho estilizado e o all-wheel drive indicando, né, 2 motores em cada eixo. Bem, a tampa aqui tem abertura elétrica, você pode abrir por aqui, são 441 litros de capacidade, perceba que ela abre numa altura nem tão alta assim, eu tenho 1,77 m, então tome cuidado se você tiver mais do que isso para não bater a cabeça. Aqui está a minha mala de jornalista. E aqui, olha só, você não tem step, tá? Você tem um kit de reparo. Aqui já tem um pouquinho daquela estrutura de carregamento que eu te falei, um carregador portátil. E um outro nicho aqui para você guardar suas bagagens, né? Tudo muito bem acabado, tudo bem forradinho. Uma tomada 12 volt aqui. Tem LED para iluminar o seu caminho. E de fácil acesso aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo que o mestre Anacleto sempre comenta, para-choque um pouco perto demais da tampa, né? Basicamente no mesmo nível aqui do para-choque, né? Então pode ser que numa abalroada a tampa seja prejudicada também. Lanternas aqui em LED, interligadas, né? A lanterna não está ligada agora, mas essa iluminação se acende também aqui. Achei de bom gosto, só achei que realmente esse Equinox poderia estar um pouco menor e localizado nas extremidades. Foi o único toque que me deu de ficar olhando essa tampa aqui. Mas no geral achei bonito. O caimento também aqui, essa parte um pouco mais destacada da tampa, né? Achei de bom gosto o design do Equinox. Bem, já que eu te falei que esse carro tem 2 motores, um fica aqui no eixo traseiro e o outro fica lá no eixo dianteiro. Vamos ver como é que fica então. Vamos abrir aqui a porta. Para abrir o capô, basta acionar 2 vezes a alavanca aqui. E aí você tem acesso a um dos motores elétricos do Equinox. Temos aqui um conjunto que entrega 292 cavalos, 46 kgfm de torque e faz
estes 2.500 quilos, 2.300 quilos, aliás, acelerar de 0 a 100 em 5,8 segundos. Lembrando que esse carro é hecho em México, vem importado do México para cá, e lembrando também que nos Estados Unidos existem versões com tração apenas dianteira do Equinox EV a partir ali de 43 mil dólares. Falando de 43 mil dólares, aquele preço que eu disse que eu ia comentar com você no decorrer do vídeo, para você não fechar e fazer outra coisa da sua vida, 419 mil reais. O que você achou? Eu achei um pouquinho salgado. Mas sobre essas conclusões falaremos no decorrer do período. Vamos ver, portanto, o espaço do banco traseiro. Afinal, quase 3 metros de trecho, deve ser bom o espaço aqui atrás, né? Opa, vamos lá. Essa maçaneta de fora tem que ficar esperto também, viu? Que você pega ela, ela escapa um pouco da sua mão. Às vezes o design fala mais alto que funcional e quem perde é você, espectador. Bom, 2,95 metros de entre-eixos, mas... Ouviu daí não? 419 mil, hein? Poderia, né? Poderia ser um pouco melhor ou custar um pouquinho menos. Poderia, poderia. Mas ó, aqui a gente tem os benefícios de uma plataforma estado da arte, como se diz, né? Um assoalho bastante plano aqui. Eu tenho bastante espaço para movimentação de pés. O banco me acomoda muito bem. Saidinhas USB-C aqui, um porta-objetos razoável, saídas de ar. Temos também 8 airbags nesse carro, tá? Temos aqui airbag de cortina lateral e de joelhos lá na frente também. Aqui, um apoio de braço para você ir acomodado. Luzinhas de LED, mas é isso, assim. Lembrando que esse carro aqui é o elétrico mais acessível da Chevrolet nos Estados Unidos por enquanto, né? Afinal de contas, o Bolt da nova geração dessa plataforma aqui ainda não está em produção, não foi revelado ainda. Portanto, é um carro de entrada no mercado norte-americano, não é exatamente um carro tão premium assim. Por isso que concessões como essa são, digamos, dá para aceitar no mercado norte-americano, mas esse carro vem para o Brasil querendo ser um SUV premium, bater de frente com o Volvo, BMW em preço, aí fica um pouquinho complicado, né? Precisava de um esmero um pouco maior. Essa maçaneta, por exemplo, aqui, tá um dia relativamente gelado aqui, ventando, e ela não tá gelada. Me parece ser de plástico aqui também. Enfim, vamos ver se lá na frente a conversa muda. Opa, vamos lá. O carro já tá ligado aqui, por isso tá apitando. Vamos fechar a porta aqui. Aqui sim, aqui temos um pouco mais de revestimento, mas ó, já reparei que o som não é assinado. 419 mil, né? Podia, né? Podia ser assinado. Não é. Ó, aqui o acabamento brinca um pouco com a corzinha azul lá, que você viu do Ezinho lá de fora, né? Uma coisa interessante é que você liga e desliga o carro, você consegue por meio de um botão integrado aqui na central multimídia. Meu Deus do céu, o que você quer? Você quer que eu bote cinto para você parar de apitar? Vou colocar. Assim? Assim tá melhor? Chegamos a uma conclusão? Acho que sim. Então você consegue ligar e desligar o carro por aqui. Aqui você consegue fazer várias funções nessa tela de 17,7 polegadas, bastante grande, né? Quadro de instrumentos integrado aqui com tela de 11 polegadas, um pouco menor, obviamente. Aqui são 17. É uma tela bastante vistosa, aqui sim. Aqui você vê realmente um esmero na construção deixa eu colocar o câmbio em parking aqui, para o carro não sair andando. Na verdade eu tinha desligado até o automóvel. Aí você vem aqui, veículo, ver mais controles, portas e vidros, câmera, luzes. Você consegue controlar os faróis também por aqui. Uma coisa, de novo, um pouco... Você fica às vezes procurando onde que é, onde que não é. Tá muita coisa concentrada aqui na tela. É uma coisa que, quando você está tendo aquele primeiro contato, você fica um pouco perdido. Agora, por exemplo, o carro ligou, de eu colocar o pé no freio. Mas, conforme você vai tendo intimidade do carro, me parece que as coisas vão ficando menos confusas, mas quando você senta e não encontra um pouco botões, isso às vezes me incomoda um pouco. Para eu desligar, como eu ia te falando, você vem aqui e desliga o automóvel. E aí ele dá o aviso. Se você quiser ligar o carro de novo, a chave está no meu bolso, basta pisar no freio e aí ele liga, semelhante ao que acontece com os Volvo também. Bom, aqui o que você tem
é essa linguagem um pouco mais, aí sim, um pouco mais high-tech, né? Uma coisa mais bem trabalhada. Essas saídas de ar das extremidades do painel não conversam com as do centro, que são horizontais, mas essas da lateral são bastante bonitas, lembra os Cadillac de antigamente, achei uma coisa rebuscada, né? Achei bonito, de bom gosto até. O volante lembra um pouco o desenho do antigo Bolt, mas é um volante diferente, uma boa empunhadura, um volante um pouco mais bojudinho, né? Uma peça agradável ao toque. Você consegue controlar também o som por botões atrás aqui do volante, tal como acontecia no Bolt, e também você consegue operar a regeneração, né, do One Pedal Drive aqui por essa tecla, que seria uma borboleta. O que você consegue fazer aqui também é muita coisa, tem muita função aqui, tem roteador Wi-Fi, por exemplo, você tem 4 anos de Wi-Fi gratuito aqui, de até 20 GB por mês, depois você pode assinar isso. O carro também é capaz de receber atualizações no sistema Over the Air. Você consegue baixar o aplicativo Mais Chevrolet também, controlar coisas do carro. Então, eles estavam dizendo para a gente que num futuro é possível que a gente consiga trazer para o Brasil aquela capacidade de você fazer atualizações Over the Air, atualizações para incrementar a potência, por exemplo, no conjunto. Isso é bastante interessante. Então você tem muitas funções aqui e ele tem o Google nativo aqui, né? O Google Built-in, que inclusive tem a navegação nativa. Você tem o Google Notícias por aqui, e aí você consegue, por meio da navegação nativa, um sistema semelhante ao que você encontra nos Volvo, que ele dá aquela previsão de quanto que você vai chegar de bateria no seu destino. Então, por exemplo, aqui ele está com o destino setado no meio do estado do Paraná, basicamente, quase em Curitiba. Ele está setado bem longe. Ele está me dando aqui um destino, um trajeto de quase 300 km e está dizendo que eu vou chegar com 50% de carga, e aqui eu estou com a bateria quase 100% carregada. Eu tenho 432 km de autonomia indicados aqui no painel. O carro rodou apenas 40 km, né? Então você consegue aqui, por meio da central multimídia, ter essa navegação nativa semelhante ao que você encontra nos Volvo, que é bastante legal, né? Uma coisa mais integrada aí com o carregamento e tudo mais. Ele tem modo de condução também, normal, esportivo, vai para o vermelhinho aqui, neve e gelo, e o meu modo, onde você consegue ajustar individualmente direção entre normal e esportivo, resposta de freio entre normal e esportivo, sensação de aceleração entre relaxado, normal e esportivo, som do motor entre normal, esportivo e desligado. Isso aqui não deu tempo da gente avaliar no trechinho que a gente vai rodar já já. E no meu modo aqui você seleciona as configurações de condução diária personalizada para o meu modo, enfim, tem bastante coisa que você consegue deixar. Vou deixar no normal aqui também. Pareamento de celular, climatização, você consegue controlar a ventilação aqui por botões também. Você aperta o botão aqui para ligar ou desligar o volume do som. Você apertou uma vez, ele está no volume. Pronto. Você apertou mais uma vez, aqui em cima ele deixa no mudo. E assim vai. Enfim, uma coisa vistosinha, ficou bem legal aqui. Aquecimento de bancos também. Aqui embaixo, comandos do volante, aquecimento de bancos. 2 saídas USB-C. Deixa eu desligar aqui um pouco da nossa ventilação. Vamos lá. Climatização. On-off. Pronto, desliguei. Teto solar não é panorâmico, ele é duplo aqui. E ele abre essa tela. Essa tela não, essa parte dianteira aqui. Aqui, slide. Pronto. Aí ele vai lá para trás. Você consegue bascular e abrir totalmente. Retrovisor fotocrômico. Então assim, é um carro bastante agradável, mas equipamentos que você espera de um SUV de 300 mil reais. Não estou vendo aqui muita coisa que justifique 420 mil reais, né? Você tem aqui um porta-objetos com esse separado. Você consegue tirar, deixar fora, por exemplo. Fechar aqui um pouco do teto para não atrapalhar muito o nosso som. Porta-luvas, olha o porta-luvas. Não tem nem iluminação no porta-luvas, né? Então assim, sabe, são algumas coisinhas que vai te fazendo um pouco pensar, puxa vida, né? Esse carro é tão legal, tão bonito lá por fora, tem uma bateria, uma autonomia bacana para um carro elétrico,
merecia talvez uma precificação um pouco mais condizente até, né, com a concorrência e mesmo com o nível de equipamentos, que sim é um nível bom, mas nada que faça o olho brilhar assim, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Bom, agora a gente vai andar, aliás, esqueci de comentar com você, o câmbio é na coluna, você controla por aqui, coloquei em parking novamente. Não tem nenhuma alavanca, você controla o câmbio aqui na coluna, tal como em um Mercedes. Aqui tem os comandos do freio de estacionamento, um pouco do Lane Assist, ele tem o ADAS completo, inclusive ele tem frenagem autônoma de emergência quando você está dando ré, isso é bem legal também. Aqui você abre o porta-malas e você controla o Auto Hold por aqui também. Trava e destrava, vidros elétricos, porta-objetos aqui. Bem, o que a gente vai fazer agora é dar uma voltinha aqui dentro de algumas pistas do CPCA. A gente não estava livre exatamente para rodar aqui no CPCA, a gente vai dar uma volta por alguns trechos. Não é exatamente uma experiência muito imersiva, não é, a gente estava o tempo todo ali dentro de algumas regras aqui do CPCA. Então, mais uma vez, é um breve contato, um contato inicial. Já já o carro passa uns dias na mão do João Anacleto e lá sim você vai ter nós todos, né, como espectadores, teremos as impressões do uso cotidiano, de um uso mais real do carro, certo? Então vamos rodar rapidinho por alguns pontos aqui do CPCA e depois a gente volta para as nossas considerações aqui no nosso QGzinho, tá certo? Vamos lá. Bom, vamos rodar um pouquinho então com o Equinox EV. A gente está dentro do CPCA, o campo de provas da Cruz Alta. Pistas lendárias aqui. E é isso, né? Na verdade, a gente está num ambiente completamente controlado. Em breve, esse carro passa por um teste mais completo em ruas, avenidas e estradas, uma condição mais real, né? Aqui a gente vai enfrentar diferentes condições, mas de todo modo, dá para a gente ter uma ideia do que esse carro se propõe. E eu, obviamente, a primeira vez que estou tendo contato com o carro é agora aqui no evento, e a primeira coisa que eu percebi ao começar a dirigir o carro é a questão desse vidro que eu comentei lá fora, né? Bastante inclinado. Você tem uma visibilidade bacana. E o carro também bastante silencioso, né? Lógico, além de ser um elétrico, mas você percebe um vidro aqui, um isolamento bastante bem trabalhado até. Você ouve um pouquinho de vento, talvez está vindo do meu retrovisor aqui, mais lateral assim, mas aquele barulho de rolar mesmo de pneu e vento, até que você não tem aqui. Aqui à direita. E tal como no Blazer, que você já viu o vídeo também, é um carro que primeiramente chama atenção pelas dimensões. Um carro que tem quase 3 metros de entre-eixos aí, o comprimento também belisca aí, chega quase em 5 metros. Então nesse primeiro contato a convivência me parece agradável, assim, numa cidade não teria dificuldade de manobrar o carro e dirigir em ruas mais apertadas mesmo, ele tendo essas dimensões não muito comuns para SUVs do tamanho do Equinox que a gente está acostumado. Claro, esse Equinox não tem nada a ver com a combustão, mas se a gente for tratar como se fosse um SUV médio, né, afinal de contas, esse agora é o elétrico de entrada da Chevrolet nos Estados Unidos, substituiu o Bolt. Então a gente não está falando de um carro que pretende ser grande, ele é 5 lugares e tudo mais, mas tem dimensões bastante generosas. Aqui a gente está numa pista já específica ou não? A gente está em acesso? Isso aqui é uma pista reta. Aí aqui eu te falaria para você parar nesses dois cones, dar uma paradinha, e aí para você testar o 0 a 100 dele, entendeu? Pra você ver a retomada. Boa. Ele tem launch control, alguma coisa nesse aspecto? Ele tem a parte de controle de estabilidade. Barulho bem de elétrico mesmo. Ele dá aqui no gráfico, no painel de instrumentos do gráfico, de potência e recarga. E também seria o contador ali da medida, né? A velocidade é limitada em 180, né? Aqui estamos num campo de provas, num ambiente controlado, vamos chegar... Você vai querer ver a parte do pedal da desaceleração? Pode ser, vamos adicionar o Ampedal então. Chegamos a 160 aqui. Aí o que eu ia te perguntar também, aqui a gente está com a tração integral, lógico, né? Nos 2 eixos tem motores, mas eu não consigo controlar a tração a meu bel prazer, eu não consigo travar ela só no eixo ou no outro, certo? Ela está sempre integral. Então, para você que tem essa dúvida, aqui a tração é sempre integral, eu não consigo controlar eletronicamente qual eixo está recebendo mais ou menos. E aí que a gente está falando de um carro de quase 300 cavalos também, 46 kg de torque. E é isso, a gente não consegue exatamente
ter a impressão completa do que seria o uso no cotidiano. Estamos testando aqui pontos específicos da condução do carro, né? Inclusive, esse carro tem tecnologias inéditas aí para o segmento, especialmente em termos de Chevrolet também. A gente não está acostumado a ver em Chevrolets mais acessíveis, né? Claro, preço a gente comentou lá fora, mas aqui você tem uma sensação de interior e cabine bastante diferente, uma coisa mais lúdica, cores, essa tela gigantesca também de 17 polegadas, e a condução me parece, a suspensão também bastante americana, um pouco mais macia, adequada para o que seria. Às vezes a gente pega alguns elétricos que tem uma suspensão um pouco mais dura, especialmente pelo peso, né? Que a gente está falando de um carro que tem 500 quilos só de bateria, mas mesmo assim, do que deu para ver aqui passando em valetas, você não sente um ricocheteio muito grande da suspensão, uma suspensão mais familiar mesmo, mais adequada. Inclusive colegas dizendo lá fora, pescando um pouco de impressões também, gostaram mais da suspensão do Equinox do que do Blazer. Eu ainda não andei de Blazer EV, mas até mesmo pelo Blazer ser um carro maior e mais com dimensões mais exacerbadas, aqui parece ser um carro mais dócil e prazeroso. Prazeroso nesse aspecto, né? Claro, o Blazer tem um desempenho bom também, mas mais prazeroso nesse aspecto de não é um carro que te intimida tanto, é um carro que mais acolhedor nesse aspecto de dimensões e comportamento. A gente vai passar no oval, o famoso oval aqui do CPCA. É o próximo aí, a gente vai para circular. Boa. Aqui a gente está atrás de outro Equinox também. Aqui é 50 por hora. E lembrando que a autonomia divulgada pelo Inmetro é uma boa autonomia também, um número. E as potências de carregamento, né? Outra coisa diferente também que o Equinox traz, geralmente carros elétricos, especialmente na carga lenta, né? Até 11 kW. E aqui a gente está falando de 22, o dobro, né? Claro, cabe ver aí um lugar que a rede entrega, mas uma vez a rede te entregando isso, também é uma coisa mais... torna a sua convivência com o carro mais amigável. E aqui estamos passando um asfalto mais rugoso agora. E é isso, os pneus também me parecem bem isolados. Essa plataforma Ultium, né, é a plataforma de 2020 já, um projeto bastante novo, nasceu para ser elétrica, desenvolvida inclusive em parceria com outras marcas também, a Honda participou. Mas é isso, é um carro que muito bem construído, vem do México, como comentei com vocês lá fora. E, no entanto, me parece bastante bem isolado. Puxa vida, é um carro que só desse contato aqui breve me parece um carro agradável de conviver. Aquele carro que é agradável de conviver. Tem carro que é agradável de sentar e acelerar, mas a convivência não é tão agradável. E aqui parece ser aquele carro agradável de conviver. Posição de dirigir. Eu peguei o carro de um colega que já tinha dirigido, sentei. Foi muito fácil de me encontrar. As regulagens aqui do volante também bem boas. Então você nota já de cara aquele carro que, parafraseando aí outros colegas também, é estado da arte, né? A última evolução, uma geração atual do que você tem de elétricos, que o Bolt vai vir depois renovado, também nessa base mais moderna, mas esqueça, se você já tem um Bolt ou já andou e pensa em trocar por um Equinox, claro que o salto é grande de preço e o salto é grande também de construção. Realmente o Equinox é um carro mais bem isolado. Inclusive aqui é uma pista, tem nome, essa aqui é a D1? É a pista circular. É a circular. A D1 é a que simula uma serra, né? Isso. Essa aqui, se é acima de 120 por hora, você pode subir no último. Tá? Inclusive é isso mesmo, ela tem, eu já estou aqui a 130 por hora, vamos vir aqui no anel externo. É muito legal dirigir aqui. E a ideia desse anel mais externo é justamente acelerar. Estamos aqui a 150. Você escuta, obviamente, barulho de vento. E aqui, teoricamente, você pode... Quanto mais rápido você for, melhor. Estamos aqui a 160 já. O carro é isolado, o carro é bem sólido na construção. Passamos num remendo agora. Vou voltar aqui, diminuir um pouco a velocidade para o colega de trás vir rápido também. Mas a primeira impressão geralmente é que fica. E a primeira impressão que eu estou tendo, de novo, nunca tinha entrado no carro, primeira vez que estou dirigindo,
Parece aquele carro sólido, bem construído, bem isolado do que está acontecendo lá fora. Bom, então no geral a sensação que deu para ter aqui nos trechinhos que a gente andou, nos exercícios também, a impressão que eu fico é aquele carro que não te demanda muito tempo para entender como ele é, não te atrapalha, não te toma sua atenção para entender comandos. Me pareceu um carro bastante agradável de conviver, seria uma convivência bastante prazerosa no dia a dia, mas essa resposta a gente vai ter quando a gente conviver com esse carro no dia a dia. Por enquanto, a primeira impressão que fica é essa, um carro, a suspensão agradável, macia, muito bem isolado, senti também o carro na mão, em termos de torção e especialmente de condução também aqui de volante. Então, a primeira impressão é boa. Vamos conversar lá fora a respeito do Equinox e ver o que mais a gente pode concluir desse contato breve aqui com o SUV Hi-Tech da Chevrolet. Vamos lá. Pois é, meu caro youtuber espectador, a primeira impressão é a que fica. E a primeira impressão com o Equinox EV é de que é um carro, sim, bastante agradável de dirigir e deve ser um carro muito agradável de conviver no trânsito urbano, na buraqueira das cidades, com essa suspensão que achei particularmente bastante macia. Porém, é só uma primeira impressão num trecho bastante específico aqui dentro do CPCA, um teste maior, com um período de exposição maior do carro ao asfalto e às condições do nosso cotidiano, você deve ver em breve num vídeo que você está acostumado a ver aqui no canal com João Anacleto. Porém, a gente não pode se furtar de falar do preço, R$420 mil, eu achei um pouquinho salgado, bem como o Blazer EV também custa um pouquinho salgado, né? Por esse preço, infelizmente, o Equinox, que me pareceu ser um produto bastante agradável, não deve ser um produto bastante competitivo. Se ele viesse por R$349.990, seria um preçaço, e aí eu poderia dizer para você, olha, considere bastante. Por enquanto, eu não sei exatamente para quem recomendar o Equinox EV, afinal de contas, carros como um Volvo C40 são mais potentes e até mesmo mais baratos. Aí fica difícil, mas a primeira impressão é boa. Se você tiver R$420 mil, pelo menos vá conhecer. Quem sabe algum desses predicados façam sentido na sua vida. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @joão_delarco. O Instagram do canal é @RodaTV e o Instagram do CEO Owner, CFO do Roda TV é Janas. Não é Janas, é Janacletos. Daí o apelido Janas que vocês enchem o saco nos comentários, tá certo? Muito obrigado a todos, se inscrevam no canal, eu vou ficando por aqui, tá uma ventania danada. Daqui a pouco eu vou sair voando do CPCA. Um forte abraço a todos. Aqui na traseira... 3, 2, 1... Já ia esquecendo de te contar que são 170... 3, 2, 1...